Oi, gente! Então, chegamos aí em junho, certo? Chegamos no mês aí das festas juninas, acho que é a segunda das festividades assim que tem todo ano, dessas datas comemorativas, acho que é a segunda que eu mais amo. Primeiro, Natal. Natal eu amo tudo, né? Decoração, a culinária, o significado, amo Natal. E festa junina, não gosto dos festejos, sinceramente não faz meu estilo. Fico muito chateada por causa da maldita das bombas, porque meu filho é autista e aí tem verdadeiro pavor, tem sensibilidade auditiva e nós estamos assim numa situação complicadíssima. Hoje, por acaso, é o dia do padroeiro da cidade, então já imaginam aí, né? Não tem festejos por causa da pandemia, mas tem fogos. Então estamos aqui num dia meio complicado. E São João já viu, né? Fogos, fogos e fogos. Mas o que é bom de São João? Culinária. Gente do céu, a culinária típica do São João é muito boa. Muita coisa de milho, eu amo milho. Eu sinto falta assim daquelas festinhas de São João de 1900 e alguma coisa, né? Bolinhas aí. Que a gente fazia, quer dizer, que a gente circulava de casa em casa e comia muito queijo, comia muito amendoim cozido, amendoim torrado, muita pamonha, milho cozido, milho assado e canjica que é curau no Rio e em algumas outras regiões aí do nosso país e assim vai, muita coisa. Milho é super versátil. Então hoje a gente vai fazer uma pamonha, tá? Pamonha, eu amo pamonha, tinha um verdadeiro pavor de fazer pamonha porque para mim era a coisa mais difícil do mundo. Você sabe fazer pamonha? Se não sabe, galera, vem comigo que hoje a gente vai fazer pamonha, eu vou mostrar para vocês que não é difícil. Facinho de fazer, trabalho tudo dá, né? Mas nem tanto também. Mas fica gostosa, fácil de fazer, prática e caramba, uma pamonhazinha fresquinha de milho. Daquele milhozinho verde, fresco. Gente, aquele cheirinho com um cafezinho, tudo de bom. Beleza? Vamos fazendo essa pamonhinha. E se você não está inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve agora, tá? Deixa o like de vocês aí. Dê uma zapiada aí pelo canal, que tem bastante receita legal, certo? E se quiser ser membro, tá aqui. Se não, compartilhe nosso canal com os amigos. Beleza? Vamos para a nossa pamonha. Então, pessoas, a pamonha é um trem bem prático, bem bobinho de se fazer. Eu amo a canjica, aquela canjica de corte, que dá bem mais trabalho do que a pamonha. Então, hoje eu vou de pamonha, que é mais fácil, tá? E até para ensinar aqui para vocês, acho que é mais tranquilo. Acho que a maioria dos lugares aí se encontra milho, aquele milhozinho fresco. Era para ter um milho aqui, mas eu cortei todos. Infelizmente, não tem como mostrar aqui. Nós fizemos pamonha ontem no sítio, né? Que eu fui lá com a mestra, minha mãe, para fazer, como é que se diz, aprender direito para ensinar. E já trouxe meu milhozinho cortado, tá? O que que eu fiz? Descasca o milho, depois pega e corta os carocinhos, estão tudo aqui, tá? A espiga de milho, aquele milhozinho fresquinho. Coco ralado, tá bom? Açúcar, sal e um pouquinho de água para ajudar a gente a bater isso daqui, certo? Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Meu processo. Eu vou ensinar para vocês a pamonha raiz e a pamonha Nutella, hein? Vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Não vai Nutella não, tá, gente? É pamonha Nutella mesmo, aquela de gente fresca. De gente... Não é fresca não o termo, é de gente igual a mim que gosta de praticidade. Vamos lá. Seguinte, meu liquidificador tá sujo aqui que eu acabei de bater o coco, tá? Porque eu não ralo o coco no ralador, eu bato no liquidificador ele sequinho, não usei água. Aqui agora eu vou colocar este milho e vou bater um pouquinho d'água, tá? Processo super simples. Colocar aqui um pouco d'água. Eu preciso para ajudar o liquidificador. Se precisar um pouquinho mais aqui, eu acrescento. Mas não pode ser muita água, tá, gente? Então tá aqui, nosso milho tá batido.
Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu já coloquei uma panela de água pra ferver ali, tá? Pra ir aquecendo. Então aqui, ó, meu milho batido. Pode bater bastante pra ele triturar bem mesmo, tá? Porque ele não vai ser passado da peneira. É só triturar o milho, mas triturar com gosto. Aqui eu vou acrescentar o coco. Não precisa muito coco, porque quando cozinha fica aquela coisa meio embolando, tá? Essa quantidade aqui eu tô fazendo com pouco milho. Tô fazendo mais aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar aí a quantidade, mas isso aqui fica muito a critério de vocês. Vão acrescentando conforme a quantidade de milho que vocês usarem. E assim, não tem uma medida padrão, tá? Vocês vão, isso aí é bem ao gosto, né? Do freguês aí, paladar de cada um. Então, coloquei aqui meu coco, milho, coco, sal. Vou colocar aqui um pouco. Isso aqui a gente vai ter que experimentar e ver aí se tá satisfatório. Se o sal é suficiente. A mesma coisa o açúcar. Gente, seguinte, coloquei aqui o sal, coloquei o açúcar, conforme o meu paladar, do jeito que eu gosto. Vocês podem colocar mais ou menos, vocês podem colocar só sal, tá? Não quiser doce, pode usar só o sal, sem problema nenhum, tá bom? E é isso aqui, acabou. A mistura da pamonha é exatamente essa. O problema da pamonha, o mistério da pamonha é justamente a hora de colocar na folha, né? Então, vamos lá. Gente, seguinte, mistério da pamonha, vamos lá. A folha. Tá? A gente vai pegar o milho inteiro, vai cortar o fundo e cortar a ponta, certo? Vamos tirar a palha o mais íntegra possível, inteirinha, tá bom? Depois disso, lava, tá? Higieniza ela, aí joga água fervendo, deixa um tempinho que é para ela ficar mais flexível. Estão vendo aqui, né? A flexibilidade aqui da menina. Junta duas, tá? Uma, duas. Tá rachadinha, mas não tem problema porque vai ficar uma vedando a outra, tá bom? Aqui agora, a gente vai colocar a massa. Não precisava sujeira, mas ok. Vamos lá. Por isso que eu disse para não colocar muita água, tá? Para não vazar aqui. Certo? Então aqui. Pamonha. A gente faz isso, isso. O ideal aqui é um par de mãos extra, mas não as terei. Vamos lá. Juntou aqui, olha. Dobrou, dobrou e dobrou. Tá? Mesma coisa aqui em cima. Dobrei. Tá bom? E faço aqui agora. Se você tiver aquela borrachinha de dinheiro, facilita bastante a vida de vocês. Se não, se virem aí como der, que é o meu caso aqui. Amarra e vem aqui, dá um nozinho, outro nozinho de garantia e tá pronta para ir pro fogo, nossa pamonha. Eu falei que ia ensinar a pamonha Nutella e a pamonha raiz. Pamonha raiz aqui para vocês, prazer, tá? Na palhinha do milho, tudo certinho. E a pamonha fácil, a pamonha Nutelinha aqui, que é rapidinha de fazer, que é prática, que não dá trabalho. Saco, tá? Saquinho plástico, saquinho novo, óbvio. Este meu, eu tô usando 2 sacos, notem, porque eu comprei, só que esse saco é fino. Ele não resiste tanto ao fogo, tá? Ele resiste, mas ontem eu fui cozinhar uma quantidade maior, ele rasgou, certo? Quando eu cozinhei pouca, tipo assim, botei menos, exagero, não contou tanto, então funcionou super bem. Mas é isso daqui. Como meu saco é fino, tô colocando um dentro do outro, mas o normal é um saquinho só, você vai colocar, vai pôr a massinha de vocês, igual colocou na palha.
a quantidade que vocês quiserem, vai depender muito do tamanho da pamonha aí que vocês querem. E aqui é juntar e amarrar, dar um nozinho aqui. Junta aqui, fica muito difícil fazer sem essa sujeira, tá, gente? É o único problema dela, mas aqui não vai ter problema nenhum. Tira o excesso aqui de ar e amarra. O próprio saquinho, não precisa de barbante nesse caso aqui. E pronto, tá aqui nossa pamonha. Corta o excesso e tá tudo certo. Ok, galera, folhinha bonita essa. Vamos fazer mais uma só. Para vocês verem como funciona aqui a pamonha na folha. Do saquinho, acho que nem precisa ficar repetindo, porque todo mundo já viu, é fácil, né? Colocou no saco, não tem mistério. Aqui, dobrou, dobrou. Dobrou. E de novo. Dobradura aqui. Amarrar. Pronto. Facinho. Fácil não é, mas também não é impossível, não é tão difícil. Tá? Então vamos. Bem, tá aqui, ó. Fiz 4 na palha. Deu 2 aqui no saquinho. O que acontece? Eu fiz isso aqui só com 3 espigas de milho, tá, pessoal? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês. Que eu sou meio cismado, tá? Na palha ela fica linda, não sei o que, mas pode correr o risco de repente a gente tá fazendo e rasgar um pouquinho a folha ou a gente ter medo dela vazar, tá vendo? O líquido é normal sair, mas de vazar na água. Por segurança, se quiser, pode colocar num saquinho assim também, que ela vai cozinhar da mesma forma, tá? Isso aí é se vocês quiserem. Mas pode colocar assim sem problema nenhum, que ela vai cozinhar da mesma forma, certo? Tem risco de derramar? Não, tá? Então é isso aqui. Vou deixar uma aqui no saquinho, vou deixar essas outras aqui, vamos lá. Vou levar aqui pro fogo para vocês. A minha água, ela tava fervendo, eu desliguei, então agora ela tá assim, tá? Com aquela, formando aquelas bolinhas no fundo. Tá, o que eu vou fazer? Vou jogar as pamonhas, certo? E aqui elas vão cozinhar. Tô achando que a minha panela ficou pequena para a quantidade, mas ok. Vamos lá. A gente cozinha isso aqui, gente, por mais ou menos uns 20 minutinhos. Eu vou calcular o tempo aqui certinho, vou marcar o tempo aqui certinho e falo para vocês, tá? Mas não demora muito. E outra coisa, o fogo não pode estar alto, também não pode tampar, tá? Deixa um fogo médio. Fogo alto que eu digo, aquela boca grande, bota no fogo médio, normalzinho, e deixa ali que ela vai cozinhando devagar, beleza? Então é isso daqui. Então, pessoal, aqui, ó, 20 minutinhos depois, tá? Cozida. Deixa eu mostrar aqui uma pra vocês. Tá vendo? A cor já mudou completamente, tá? Ela tá bem quente, óbvio. Ela ainda vai estar molinha, mas isso aqui, ela vai ficar mais durinha quando esfriar. Certo? Então é isso daqui. A gente vai desligar, tirar aqui da água. Mostrar aqui a da palha. Tá aqui. Bonitona. Orgulho. Eu tinha pavor de fazer pamonha justamente por causa disso. Mas tá aqui. Tranquilo. Tudo certinho. Tá? Então, vou desligar. Então tá aqui. Vou deixá-las esfriar, certo? Depois, então, dela um pouquinho mais fria, eu vou cortar uma para mostrar aqui para vocês. Agora, sem chance, porque tá muito quente, e aí ela fica bem molinha. O ideal é que ela esteja pelo menos morna, que aí ela fica na consistência super boa, para comer, para tudo, tá bom? Então é isso. Desmistifiquei a bendita da pamonha, né? Porque pra mim era um drama, era um mito aqui, porque eu tinha pavor de fazer justamente por causa do esquema aqui da folha e tal. Eu achava trabalhoso, difícil e tal, mas provei que nem é tanto, né? Um pouquinho assim de boa vontade, um pouquinho de vontade de comer, que sou louca por pamonha, então tudo segue. E se não quiser usar a folha, pode fazer no saquinho, que o sabor não diferencia em nada, certo? E é bem mais fácil de fazer. Galera, é isso. Façam, aproveitem, se fartem, me digam aí, ó. Se fizer, por favor, me fala.
fiz e achei isso, achei aquilo, gostei. Quem não tem alergia e nem intolerância, não tem problema com leite de vaca, pode usar um queijinho, pode usar uma manteiga, fica delicioso também, tá bom? Para quem é só celíaco, é uma pedida, fica muito bom. Mas é isso. Gente, obrigada. Continue aí, ó. Quem não tá inscrito, se inscreve, deixa o like de vocês nos nossos vídeos, compartilhem nosso canal aí com o pessoal e muito obrigada por estarem por aqui, certo? E até a próxima receita.